Na ronda de entrevistas pelos líderes partidários, com as legislativas em pano de fundo, Catarina Martins é hoje convidada da edição da noite. Muito boa noite, Catarina. Boa noite, Ana. O que é que acha que vai estar na cabeça dos portugueses como fator principal de decisão no dia das legislativas? As pessoas são confrontadas com um país que piorou e são confrontadas com como é que se muda, como é que se sai daqui para a frente. E vivemos hoje um pouco o drama de compreendermos que de percebermos que vezes demais os decisores políticos faltaram à responsabilidade de responder concretamente ao que as pessoas sentem, aos seus problemas. E temos visto como se têm feito sempre promessas irrealizáveis, não realizáveis, escondido problemas, fazendo campanha eleitoral sobre uns temas e depois fazendo outra coisa a seguir. Como tem existido uma crescente promiscuidade entre o poder económico e o poder político e, portanto, como há um desgaste sobre o próprio regime. E isso é muito preocupante. E eu acho que o próprio regime vai estar em julgamento nestas eleições. Vai estar em julgamento de várias formas. Sobre as pessoas que pensam abster-se e as que pensam escolher. Sobre aquelas que continuam a considerar que ainda assim terão de escolher entre os dois partidos que têm alternado e que têm estado mais ou menos, têm sido corresponsáveis pela direção que o país tem tido e que não apresentam diferenças muito substanciais nos programas, que não são reconhecíveis diferenças muito substanciais, e também entre as pessoas que optem por escolher e optem por escolher diferente. Eu acho que, em boa medida, o futuro do nosso país se vai decidir na decisão de cada pessoa que, estando desalentada, não quer desistir do país e terá de optar a escolher. O medo está na campanha. Nós já percebemos como é que os principais partidos vão preparar os seus temas e se enfrentam uns aos outros. Deixe-me introduzir a Grécia nesta conversa, precisamente por causa do medo. No programa do Bloco de Esquerda, naquilo que se refere à reestruturação da dívida e à forma como o Bloco entende que Portugal deve ser aliviado desta carga, há um título que é Desobedecer à austeridade. Quando olhamos para a Grécia e quando olhamos para o discurso do medo, isto é ou não demasiado arriscado? Eu acho que se calhar arriscado é continuarmos no rumo que temos tido. A austeridade primeiro aparecia como a receita para equilibrar as contas públicas e criar uma nova economia capaz de gerar emprego. Já se viu que isso não aconteceu. Não aconteceu na Grécia, não aconteceu em Portugal. O Primeiro-Ministro celebra a criação de 270 mil postos de trabalho. O Primeiro-Ministro celebra tudo e o seu contrário. Ou seja, de facto não há muita credibilidade num Primeiro-Ministro que tem mentido dia após dia sobre os mais variados números. E, portanto, mais importante, se calhar, do que olhar para os números do Primeiro-Ministro é olharmos para o país, porque os números do Primeiro-Ministro vão mudando. Aliás, é um governo que nunca conseguiu fazer um orçamento do Estado que não tivesse logo a seguir 2 ou 3 retificativos. Não há nenhum cenário macroeconómico do governo que algum dia se tenha realizado, nenhuma projeção, nenhum número... E nenhuma promessa, não é? Vimos como tudo foi dito e desdito. Eram os apoios sociais que nunca foram cortados, e foi cortado o RSI, o CSI, o subsídio de desemprego, o subsídio de doença. Era os salários que não iam ser cortados, foi a primeira coisa a cortar. Enfim, de tantas formas. A ADSE que só se estava a aumentar o que era preciso para a sustentabilidade e o Tribunal de Contas vem dizer não, aumentou-se muito mais, foi um verdadeiro imposto sobre os funcionários públicos. E os números de emprego são exatamente a mesma coisa. A ideia era, 7 em cada 10 estagiários encontravam emprego. Agora vem o Tribunal de Contas dizer não, 7 em cada 10 ficam no desemprego. Passado um ano ainda estão no desemprego. E quando nós olhamos para os números do nosso país, eles são difíceis. Mas ou nós olhamos para a realidade difícil e agimos sobre ela, ou vamos meter a cabeça na areia e ficamos pior. Depois de 4 anos de austeridade, a cada mês, mais de 10 mil pessoas saíram do país. A cada mês que passa, há mais de 10 mil pessoas que optam por abandonar o nosso país porque aqui não podem viver. A cada dia que passou destes 4 anos, 220 postos de trabalho foram destruídos. 220 postos de trabalho a cada dia. E a dívida pública aumenta ao ritmo alucinante de quase 1,5 milhão de euros por hora. Por hora, quando nós acabamos a nossa entrevista, mais de meio milhão de euros já terão ido a mais para a dívida pública. E, portanto, se as pessoas têm medo, sim, o discurso agressivo da Europa de Angela Merkel é terrível. É o discurso que diz ou se obedece à Alemanha ou não há futuro na Europa. Mas, na verdade, o que nos está a oferecer esse discurso é nós aceitarmos continuar a empobrecer.
Ou seja, não enfrentarmos essa Europa significa aceitarmos que somos cidadãos de segunda. Aceitarmos que o nosso país forma as jovens gerações que vão ser a mão de obra do centro ou do norte da Europa porque não podem trabalhar aqui. Aceitarmos continuar a tirar os nossos recursos para fora do país e para o centro da Europa. E isso é dizer que aceitamos que o nosso país não seja viável. Ou aceitamos que ser uma colónia. Estamos isso não pode melhores ser. Ou piores do que a Grécia? Eles desafiaram a austeridade. Sim, a situação é diferente. Eles desafiaram e a Grécia é uma história ainda em aberto. Foi feita uma imposição terrível sobre a Grécia, um ultimato com um plano que é absolutamente inviável. E é inviável por 3 pontos de vista. É inviável porque a dívida grega é impagável. Aliás, o FMI e o BCE vêm dizer que é preciso reestruturar a dívida grega. Portanto, eles próprios não acreditam neste plano. É inviável porque cria mais recessão e, portanto, a Grécia vai ficar cada vez mais pobre. Não resulta daqui nada de bom. É mais austeridade. A austeridade é sempre recessão, é sempre empobrecimento. E é inviável também porque demonstra que a Europa deixou em grande medida de funcionar. Aquilo a que nós assistimos foi a um verdadeiro golpe de Estado. Nós assistimos a uma chantagem sobre o governo grego e o povo grego que, se calhar, muitos de nós acharam que não era possível na Europa acontecer. Aconteceu tudo. O BCE cortou a liquidez à banca por motivos políticos e não por motivos monetários para chantagear um povo. Martin Schulz, presidente do Parlamento Europeu Socialista, veio ameaçar no próprio dia do referendo da Grécia: se votarem não, terão de imprimir a vossa própria moeda. E pela primeira vez, numa reunião ao mais alto nível na Europa, escrito pelo punho do Ministro das Finanças alemão, Schäuble, estava lá: vamos expulsar a Grécia do euro e impor-lhe austeridade ao mesmo tempo. E, portanto, a partir deste momento, a conclusão que todos temos que tirar, quem seja de esquerda, quem considere que este rumo até pode chegar a algum lado, quem tem outra visão, é que se nós consideramos que não há países de primeira ou países de segunda, fomos confrontados com um antes e um depois daquela cimeira. E o depois daquela cimeira diz-nos que a Alemanha não está de boa fé na zona euro, que o governo francês já desistiu ou acompanha absolutamente a Alemanha e deixa que assim seja, e, portanto, um país para se defender tem de estar preparado para embates muito duros. Mas se não se preparar para isso, o único futuro que terá é o futuro que o Sr. Schäuble desenhar. E, portanto, se há caminhos fáceis a partir daqui, não há. Mas há 2 escolhas. Há a escolha da submissão e há a escolha da dignidade. E perante os credores, e porque o dinheiro é deles e eles ditam as regras, qual é a escolha da dignidade? A escolha da dignidade é impor reestruturação da dívida. É bom dizer que a Alemanha, desde que a crise financeira começou, tem tido juros negativos da sua dívida. Já encaixou, os números são do ano passado, mais de 80 mil milhões de euros de lucros com o facto de ter a sua dívida emitida negativa, ou seja, todo o terceiro resgate da Grécia já a Alemanha lucrou. E, portanto, há quem esteja a ganhar com este sistema, há quem esteja a perder, e um governo que queira defender o seu país tem que estar preparado para reestruturar a dívida, impor uma reestruturação da dívida, ou seja, impor um período de carência, não deixar que os recursos continuem a sair, sentar-se à mesa das negociações e não sair enquanto os especuladores, os credores, não aceitarem um plano que seja viável. A única alternativa à reestruturação da dívida é não pagar a dívida. A dívida é impagável, não é o Bloco de Esquerda que o diz. O FMI ou o BCE dizem-nos sobre a Grécia e o serviço da dívida em Portugal, ou seja, a percentagem da nossa riqueza que o país utiliza para pagar a dívida todos os anos, é maior do que a Grécia. E, portanto, desse ponto de vista, a nossa bomba relógio da dívida é pesadíssima. E, portanto, um governo que queira que haja emprego no país, que queira ter Estado Social, responder às pessoas, vai ter de estar preparado para negociações muito duras, mas tem de as fazer. A qualquer custo? O Paul Krugman, Nobel da Economia, depois desta da situação da Grécia, já o disse-o bem, se um país não estiver preparado para todas as consequências da necessidade de ter uma política económica que o proteja, fica sempre menor na negociação e fica sempre refém do que lhe impuseram. E Varoufakis, o Ministro das Finanças grego, também já veio dizer ex-ministro das Finanças grego, peço desculpa, também já veio dizer que um dos problemas que o governo grego enfrentou foi ter acreditado na Europa, ou seja, acreditou que na Europa havia uma negociação de boa fé entre Estados iguais e ter acreditado que os socialistas seriam, de alguma forma, parceiros na imposição de uma Europa democrática. O que aconteceu foi o contrário.
Ou seja, toda a gente achou normal que a Alemanha ditasse todas as regras e a Alemanha tem ganho muito com a austeridade. Tem ganho pelos juros da dívida, tem ganho a Alemanha, o Reino Unido ou a Holanda, com a quantidade de médicos, enfermeiros, engenheiros que são formados nos países do sul da Europa, com o investimento do sul da Europa e que depois vão trabalhar para os seus países. Têm ganho tanto com esta disfuncionalidade e decidiram, querem impor, estão a impor, uma Europa em que aos países do sul não é permitida a dignidade. E, portanto, o governo grego esteve de muito boa fé nas negociações. Do outro lado, não havia nenhuma boa-fé. Havia um projeto político claro, há um projeto político claro de destruição de qualquer alternativa à austeridade, porque qualquer alternativa à austeridade significa equilibrar o jogo, significa que a Alemanha não pode ganhar tanto à conta dos países do Sul, e, portanto, agora que sabemos isso, um país, quando entra em negociações duras, tem de estar preparado para todas as ameaças, tem de estar preparado para as ameaças que têm a ver com a União Monetária e, portanto, tem de estar preparado para as suas consequências. Na sua opinião, na opinião do Bloco, o que Portugal tem a fazer é preparar o cenário para a saída do euro? Desde a crise financeira, quando a crise financeira se transformou em crise das dívidas soberanas e pesou particularmente nas dívidas públicas, que o Bloco de Esquerda tem dito duas coisas. A primeira é que é preciso reestruturação das dívidas. A segunda, isso já está na Convenção do Bloco de Esquerda de 2012, é que não se podem aceitar mais sacrifícios em nome do euro. Porque aceitar continuar a matar a economia portuguesa em nome de um projeto disfuncional que tem vindo a lucrar, a fazer lucrar a Alemanha e a partir os países do Sul, significa aceitar a inviabilidade do nosso país e nós não aceitamos isso. A Alemanha e o BCE, porque uma das propostas do Bloco de Esquerda é que se façam as contas a quanto lucrou o BCE com os empréstimos a Portugal e exigir essa devolução desse lucro. É uma medida básica, que não se percebe até porque é que o governo português nunca fez. Até os governos de direita gregos fizeram essa exigência, ou seja, que o BCE devolvesse aos Estados os lucros que têm com a sua dívida. Porquê? Porque as regras europeias determinam que os Estados não podem lucrar uns com os outros. E, portanto, como o BCE depois responde a todos os Estados, o BCE não pode lucrar com o Estado e, portanto, tem que devolver aos Estados aquilo que ganha com a sua dívida. Quando olhamos para aquilo a que o Bloco chama a revolução fiscal, que é um conjunto de medidas que pretende aliviar o trabalho, que foi, de facto, o principal alvo das medidas, um dos principais alvos das medidas de austeridade, olhamos para propostas como isto: imposto sobre grandes fortunas, taxas agravadas para bens de luxo, transações bolsistas, diminuição do IVA para a restauração para 13%, da eletricidade e do gás, bens essenciais, para 6%, eliminação da sobretaxa de IRS e o regresso aos 8 escalões que havia antes da chegada da Troika. Imaginemos tudo isto em vigor e também a devolução do rendimento que foi cortado aos portugueses durante este ciclo. Como é que ficaria a relação do país com os credores e com os mercados? Nós temos que ser capazes de distribuir a nossa riqueza e tomar opções soberanas sobre isso. Era o que mais faltava que não o pudéssemos fazer. Nestes anos de austeridade, os rendimentos do trabalho representavam 48% do PIB, representam agora só 43%. Ou seja, muitas vezes quando nos dizem que não há dinheiro para pagar os salários ou as pensões, de facto é preciso dizer que o dinheiro não está a ser bem distribuído. Houve uma opção clara. E há opções que são opções eminentemente nacionais e que um Estado tem de as fazer. Este governo, por 2 vezes, baixou o IRC. E baixou o IRC sempre prometendo que esta baixa de IRC ia trazer investimento produtivo e ia criar emprego. Alguém se lembra de uma única grande empresa que tenha vindo para o nosso país criar emprego? Não há uma única. E o governo baixou uma vez, não teve resultado, e baixou a segunda vez. Ou seja, ajudando até a movimentos de investimentos que são verdadeiramente especulativos e destroem as nossas empresas, só servem para comprar a empresa aqui e depois levar a riqueza que as empresas têm para fora do país. Portanto, não pode ser. A proposta que o Bloco de Esquerda faz de reforma fiscal é um ajuste de contas. Nós precisamos, para a economia crescer, de rendimento disponível nas famílias. As famílias não vão com o dinheiro para um paraíso fiscal, não vão jogar o dinheiro na bolsa, vão usá-lo a consumir aquilo de que precisam. Esse é o caminho que o Primeiro-Ministro disse ainda a semana passada, numa entrevista aqui na SIC. Cuidado, porque foi este caminho que nos trouxe à bancarrota e a pedir socorro à Troika. É bom não mistificar a verdade. Por isso é que eu falava no início desta entrevista, que é como é que se combate a campanha do medo, porque ela está na rua. Combate-se a campanha do medo falando verdade às pessoas sobre as dificuldades do caminho, mas também sobre o país que temos e as razões por que cá chegamos. O
O país ficou com uma grande dívida pública por várias razões. Por razões que têm a ver com a crise da dívida financeira e com uma estratégia europeia de resgatar o sistema financeiro à conta das dívidas públicas e, portanto, as dívidas soberanas foram inchadas com o buraco criado pela crise do subprime. Há também uma série de decisões ruinosas que foram feitas ao longo do tempo, decisões relacionadas com privatizações e com PPPs, que o que fizeram foi tirar recursos do Estado para os entregar como rendas privadas, e rendas privadas perpétuas, ou seja, com sacrifícios durante décadas e gerações, e isso sim criou um problema. E depois quem estava com o problema era, acima de tudo, a banca. Quem se lembra? Lembrar-se-á que antes da Troika vir, não houve banqueiro nenhum, de Ulrich a Ricardo Salgado, que não tenha vindo à televisão dizer que precisava que a Troika viesse para o país. Portanto, é bom lembrar-nos que não é só na Grécia que 9 em cada 10 euros de resgates foram para o sistema financeiro. Também em Portugal, os resgates foram uma resposta às necessidades do sistema financeiro. E, portanto, foram uma transferência de rendimento do trabalho para o sistema financeiro e do nosso país para fora do nosso país. Isso criou a crise. Não criaram a crise pessoas que ganham 700 euros por mês, 800 euros por mês. 2/3 da população portuguesa nunca tinha pedido um crédito. E se viveram todos em austeridade estes anos. O crédito mais comum em Portugal é o crédito à habitação, porque as políticas ao longo dos anos premiaram a especulação imobiliária e, portanto, não permitiram um mercado de arrendamento que fosse comportável e empurraram as pessoas para contratos com a banca para a vida. Portanto, estamos a falar de um país em que se trabalha muitas horas, trabalha-se muito mais horas em Portugal por ano do que na Alemanha, por exemplo, em que os salários são baixos, em que a maior parte das famílias não tem qualquer dívida e as dívidas que existem das famílias, as que têm, as que tiveram acesso ao crédito, porque só as que ganhavam um bocadinho mais é que também tinham acesso ao crédito, foi sobretudo para o crédito à habitação, ou seja, para a sua habitação própria permanente. Portanto, é bom acabarmos com o viver acima das possibilidades. Viveram acima das possibilidades os mesmos bancos que foram à televisão pedir a Troika. E, portanto, como isso não é verdade, o que é que nós precisamos? Como é que a economia começou a ser destruída? Precisamente pela perda de salário. A perda de salário faz com que não haja procura interna. Não havendo procura interna, as empresas começam a entrar em insolvência. Começa a haver destruição de postos de trabalho. Destruição de postos de trabalho, menos salário disponível, menos procura interna, mais falências, mais destruição de postos de trabalho. É um ciclo infernal. O que nós propomos mas esse era um objetivo, era alterar o tecido produtivo em Portugal. Com uma mentira extraordinária, digna de um conto de crianças, ou talvez não, porque as crianças também não são tontas, que era que esta distribuição da economia ia gerar novas empresas exportadoras. Exato. O problema é que nós olhamos para o que Portugal produz hoje e vemos que produz muito menos do que produzia. E, portanto, tem muito menos emprego, tem muito menos produção. Recuámos 25 anos na nossa riqueza. E mesmo quando olhamos para a balança comercial, sendo certo, e há que assinalar esse esforço, que há empresas que conseguiram substituir aquilo que era o seu mercado interno por mercado externo, não significa que haja mais produção, não há menos. E não significa que tenha havido uma alteração da economia, porque continuamos imensamente dependentes das importações. E cada vez que há alguma respiração na economia portuguesa, algum suspirozinho leve, as importações sobem logo muito porque a nossa economia não mudou de estrutura. Portanto, o que é que nós precisamos? De salários e de pensões. E essa é a escolha que vai estar perante nós nas próximas eleições. É se queremos devolver rendimento às famílias ou se queremos continuar a empobrecer. E depois há uma outra questão, que tem a ver com uma diferença fundamental entre o Bloco de Esquerda, por exemplo, e o Partido Socialista. Também temos diferença sobre a restauração da dívida, mas esta eu julgo que é importante também, que é o problema de saber como é que se devolve rendimento às famílias. Nós consideramos que se devolve rendimento com uma reforma fiscal que permita cobrar a quem não tem pago e permita devolver a quem não tem. E achamos que é preciso uma restauração da dívida que permita coisas tão urgentes como segurar o Estado Social e como pagar subsídio social de desemprego a todas as pessoas em situação de desemprego que não têm nenhum apoio. Isto é, ir à raiz do problema, ao desequilíbrio da distribuição e fazer de outra maneira. O Partido Socialista propõe-nos uma outra coisa, que é: eu concordo com o Partido Socialista na necessidade de devolver rendimento às famílias. E isso divide-nos da direita, que quer continuar a empobrecer o país, claramente. O problema é que o Partido Socialista nos propõe o seguinte: propõe que a Ana hoje peça emprestada à Ana daqui a 20 anos. Ou seja, que pague agora menos TSU, desconta agora menos para a Segurança Social, para no futuro ter uma pensão mais baixa. O que quer dizer que não só contribui menos para as pensões que estão agora, é um risco para a Segurança Social, como estamos a aceitar que
que não se reequilibre o jogo e, portanto, que seja normal que os rendimentos do trabalho sejam cada vez menores no máximo da riqueza. E este é um problema que nos deve preocupar, porque nós já vimos antes que quando não se vai à raiz dos problemas para os resolver e se tenta empurrar com a barriga, aprofundam-se os problemas. É a mesma gênese das PPPs. Quando a Europa quis proibir o investimento público, o Partido Socialista, em vez de defender o investimento público, que era essencial para um país que estava atrasado, houve muito investimento público que não era necessário, mas há muito outro que era necessário, decidiu fazer PPPs, ou seja, empurrar com a barriga ao confronto que devia ter feito na altura. Porque é que isso criou um endividamento, depois rendas para grupos privados. E, portanto, eu acho que aquilo que nós debatemos nestas eleições é não só se queremos rendimento ou continuar a empobrecer, mas também se queremos recuperar rendimento corrigindo o que está mal ou empurrando com a barriga os problemas do país. Catarina, em algum cenário, em alguma área, o Bloco de Esquerda pode ajudar a viabilizar uma maioria de governo? O Bloco de Esquerda tem toda a vontade de uma maioria de governo que seja contra a austeridade. E tem toda a disponibilidade para ela, é bom que fique claro isso. Agora, eu tenho ouvido muitas vezes o Partido Socialista dizer nós não queremos fazer alianças com a direita, temos problemas com a nossa esquerda. Talvez seja bom então perguntar ao Partido Socialista porque é que apresentou o cenário macroeconómico mais à direita de sempre, ou o seu programa mais à direita de sempre. Porque convenhamos, facilitar despedimentos não é o que o nosso país precisa. Nós precisamos é de recuperar a contratação coletiva, para que as pessoas possam estar no posto de trabalho sem medo, com dignidade. Ter um plano sobre como é que se fazem as boas privatizações não é propriamente ter o controle público dos setores estratégicos. E um país que já perdeu aeroportos, correios, as infraestruturas energéticas, as infraestruturas de comunicações e que o Governo já tenta vender a TAP, etc., um programa do Governo tem um regulamento sobre privatizações, é um programa muito próximo da direita, não é um programa que tenha uma preocupação sobre o controlo público. E depois há o problema do alinhamento europeu. E neste momento esse é um problema grave. Ou seja, quando a Europa se desfaz, quando vemos o governo francês a aventar que talvez fosse possível uma zona euro esfiada só por uma vanguarda, que vale isto, teria de seis países, portanto, ou seja, os outros obedecem, não sei muito bem qual é a ideia, há 13 países a obedecer aos 6 que mandam na zona euro. Quando a austeridade parece ser o caminho único, quando a Alemanha manda na Europa e os socialistas dizem que acham que não se deve falar da reestruturação da dívida, ou como António Costa uma vez disse, porque tem medo de levar com a porta na cara na Comissão Europeia, nós temos que reconhecer que o Partido Socialista está a fazer todo o trabalho para fazer uma convergência à direita. Era bom que fizesse ao contrário. Porque aí o Bloco estaria disponível. Com este PS tal e qual como está, é que não. O Bloco de Esquerda não se imagina que vá liberalizar despedimentos, nem vá dizer que sim à Sra. Merkel ou que vá desatar a privatizar o pouco que o país ainda tenha depois deste governo sair de funções. Mas, como digo, nós sempre estivemos disponíveis. O Bloco não tem nenhum tabu sobre isso. Sempre estivemos disponíveis para fazer aliança. Se alguém tem alguma dúvida sobre isso. Esta legislatura foi exemplar. Quando foi preciso ir ao Tribunal Constitucional para devolver salários, para travar medidas do Governo, o Bloco de Esquerda tanto foi com deputados do Partido Socialista, como foi com o Partido Comunista Português e com os Verdes. Quando se trata de fazer a diferença concreta na vida das pessoas e de proteger quem vive do seu trabalho, o Bloco de Esquerda é o único partido na Assembleia da República que é capaz sempre de fazer as alianças necessárias. Provámos ao longo destes 4 anos. Catarina Martins, muito obrigada por ter aceitado este convite. Obrigada. Obrigada, boa noite.